...24 de maio de 2017. Um ato unitário de todas as centrais sindicais levou milhares de trabalhadores de todas as categorias a protestar em Brasília. Os professores estavam lá, ao lado de bancários, comerciários, metalúrgicos, sindicatos de toda parte. Esta marcha a Brasília teve um propósito claro: mostrar que o Brasil rejeita as reformas que o governo sem votos quer impor aos trabalhadores. Mesmo usando de força bruta, o governo assustado não conseguiu impedir a maior manifestação que Brasília já viu. Essa é a maior concentração, uma das maiores concentrações que Brasília já assistiu. Há mais de 150 mil pessoas aqui, uma repressão violenta, repressão de todas as forças de segurança, da Guarda Nacional, do GDF, do Governo do Distrito Federal. É uma vergonha o que está se fazendo contra os trabalhadores, mas todos estamos aqui resistindo para tirar este usurpador do poder pelas diretas já. O povo é que tem que escolher o seu mandatário, o povo é que tem que escolher o seu presidente. Direta já. Não foi a primeira manifestação contra as reformas e não será a última. No domingo, dia 21, mesmo debaixo de chuva, milhares foram às ruas exigir a rejeição às reformas e também rejeição ao governo, que se envolve em nova acusação de corrupção. Desta vez, o próprio presidente foi acusado. O governo não se sustenta e mostrou que não tem legitimidade para conduzir reformas que prejudicam quem trabalha. É a hora de diretas já. É hora de interromper a tramitação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Essa é a exigência das ruas. Esse é o assunto de todas as conversas e é o tema do Sala de Professores de hoje. E o que é essa reforma trabalhista que está agora no Senado? O que todos sabem é que ela pretende enfraquecer sindicatos e retirar direitos de quem trabalha. Para entender melhor o assunto, o Sindicato dos Professores de São Paulo promoveu um debate e convidou Luiz Carlos Moro, advogado trabalhista, para discutir os principais detalhes da reforma. Veja no Sala de Professores de hoje. Pode entrar, a sala é sua. A CLT não é uma lei de 1943. É uma lei que, em 1942, porque ela teve uma vacatio legis, o latim horroroso, mas teve uma vacância entre a entrega de uma comissão de juristas para o presidente da República de então, até a sua outorga e a vigência, em 1º de maio de 1943, ela é uma compilação de uma legislação que tem início no século XIX e que é modernizada para ser consolidada num único documento histórico de uma importância fundamental para a classe trabalhadora brasileira, que é a consolidação das leis do trabalho, que é detratada de uma maneira atroz nos últimos anos. E ela é detratada muito mais em virtude dos seus méritos do que em virtude dos seus defeitos. A CLT nos foi entregue com 922 artigos e sofreu, entre cortes, incisões, cirurgias plásticas, etc., talvez nem Dercy Gonçalves tenha esse recorde de tantas modificações da sua composição original, 1.243 modificações, incisões. Ou seja, ela tem mais dispositivos modificados, e alguns deles várias e sucessivas vezes, do que dispositivos originais. Moro, tema reforma trabalhista. O que você está falando disso? Estou falando que esse tema só é possível em virtude dessa distorção original. Se nós não tivéssemos essa distorção original, nós não teríamos que falar sobre as, pelo menos, 2 centenas, eu não estou brincando, mais de 2 centenas de modificações lesivas da CLT.
Você está canonizando a CLT? Você quer entregar a CLT para o Papa Francisco, dizer que a CLT vai ser a nova encíclica moderna da Igreja Católica? Não, eu não estou canonizando a CLT. A CLT tem graves defeitos e ela expressa uma sociedade que é fruto da luta de classes. E que nós temos que ter uma visão clara de uma perspectiva que a CLT, em muitas de suas passagens, é patronal, em muitas de suas passagens é antidemocrática, em muitas de suas passagens ela é anacrônica. Então, estou dizendo, eu sou absolutamente infenso à ideia de uma reforma, de uma modificação da legislação trabalhista? Não, o que eu quero saber é qual é o sentido ideológico, lógico e a quem o serviço se presta na dita alteração ou modificação. Porque o que nós tivemos nesse projeto 6787 de 2016 é resultado absoluto daquela distorção inicial de representação popular, com requintes de crueldade. Prevalência do negociado sobre o legislado, como abstração mental, é a preponderância do ilícito sobre o lícito. Contratualizar o ilícito e embalá-lo na figura linda do contrato, que é uma figura que a humanidade cria para embalar institutos como casamento, todos eles embalados na figura do contrato. E o trabalho humano também vem embalado na suposta figura do contrato e com o discurso de que ele seria reflexo da liberdade negocial dos indivíduos. Que discurso lindo, né? Porque você parte daquele princípio liberal de que quando o empregador contrata um empregado, na base desse diálogo nós temos liberté, égalité e fraternité. Então o empregador fraternalmente olha aquele candidato ao emprego, valem-se as partes da sua liberdade negocial para estabelecer as condições com uma relação de absoluta igualdade, como se o mundo fosse a burguesia do século XVIII. Mas aí nós temos agora os requintes de crueldade no processo legislativo. 7 dispositivos só para tratar da desestruturação do sistema sindical brasileiro. É perfeito? Não, não é. Estou canonizando os nossos líderes sindicais e a nossa estrutura sindical brasileira? Não, não estou. Não estou. Nós temos os nossos defeitos estruturais, nós temos a necessidade de estabelecer uma discussão consequente e séria de como o Brasil consegue ter, no seu ambiente em que a unicidade contratual, a unicidade sindical é constitucionalmente assegurada, uma multiplicidade tão grande que a gente possa vir a ter um número de sindicatos de trabalhadores superior a 10 mil, apenas dos de trabalhadores, mas os patronais que também correspondem a uma circunstância eminentemente brasileira, uma propriedade nossa, porque sindicalismo não é nem originalmente e nem em tese algo para ser apropriado como uma estrutura patronal. O sindicato é eminentemente uma instituição para prover a representação da classe trabalhadora. Mas aqui no Brasil é impressionante a capacidade de apropriação que o capital tem. Eles se apropriam de cooperativa, eles se apropriam de sindicatos, eles se apropriam de ideias que nascem, inclusive, contra o próprio sistema para se valer para a reprodução do acúmulo do capital por meio da superexploração do trabalho. Quando, por exemplo, não se fala nos aspectos restritivos do exercício do direito de greve no Brasil. Greve no Brasil é sinônimo de justiça rápida. Greve no Brasil é sinônimo de interdito proibitório e uma tranquilidade do judiciário em obstar direito de ir e vir
direito de manifestação, direitos humanos de primeira geração, direitos que são consagrados em qualquer lugar que se pretenda democrático. E aí o discurso muda. Aí afastar o Estado não nos interessa, porque aí nós precisamos do Estado policialesco. E restabelecer a greve como um fenômeno social digno de criminalização. É lamentável que esse projeto se venda como uma coisa e se ofereça, de fato, como outra. Me parece mais um produto das organizações Tabajara. Diz que está pautado pela necessidade de uma regulação que atenda à vontade das partes, liberando o contrato, mas o que ele faz na prática é desrespeitar a vontade do empregado e impor ao trabalhador limites que são altamente benéficos e desequilibradores dessa suposta igualdade contratual. Diz que o objetivo é ampliar a força do sindicato. Aí eu gosto de dar risada. Mas o projeto expressamente retira sindicato de momentos fundamentais da vida do indivíduo, como homologação da rescisão contratual. Quando a nossa Constituição Federal oferece e diz garantir a todo e qualquer trabalhador proteção contra a dispensa arbitrária. E o Brasil converte a proteção contra a dispensa arbitrária em algo materialmente quantificável. No fundo, o que a gente vê é o claro intento de, 2 pontos, ampliar o processo de pejotização de quem ganha mais do que R$ 7.500 líquidos. Por quê? Porque o projeto cria um neologismo, para bons professores de português, não sei se aqui há, que é a figura do hipersuficiente. Subordinado hipersuficiente. Eu adoro esses paradoxos, ou oxímoros, que também devem ser lá da minha família, são moros. Hipersuficiente é o cara que ganha R$ 7.500 líquidos. Esse é o conceito jurídico que o deputado Rogério Marinho se orgulha de trazer para o patrimônio jurídico nacional. Subordinado hipersuficiente. O que significa isso? Significa que esse indivíduo deve estar fora da proteção sindical, deve estar fora da proteção legal e que deve ter ampla liberdade para estabelecer em seu contrato as cláusulas que bem entender. Deve estar fora, inclusive, do âmbito da própria CLT, sendo liberado para se converter num você SA, num empreendedor, ou seja, no explorador de si mesmo, né, criador de uma pessoa jurídica cuja atividade econômica é explorar o trabalho do seu próprio titular. Então, isso é vendido como se fosse uma verdade absoluta. Pequenas empresas, grandes negócios. Você, empreendedorismo. Rótulos que nos vendem com uma mensagem de docilidade, uma mensagem de modernidade. Não há nada mais pré-histórico do que isso. Nós estamos numa fase que nos remete à ideia de companheiros nas corporações de ofício. De pessoas que se valiam da sua autonomia para explorar a própria força de trabalho, e as corporações de ofício pelo menos tinham um propósito mais interessante do que esse, porque os seus integrantes tinham vínculos de solidariedade que nós estamos perdendo, com a ideia, inclusive, de que o meu colega é meu concorrente no universo do empreendedorismo. Jornada de trabalho. Vejam que beleza. A ideia do direito do trabalho
e está expressa no artigo 4º da CLT, é de que se considera como de jornada do trabalho todo o período em que o trabalhador esteja à disposição do seu empregador, executando ou aguardando ordens. Então, não há necessidade de que seja trabalho efetivo. Vou nem falar de ideia de trabalho vivo, né? Falar de trabalho efetivo. Ele pode estar simplesmente aguardando o cumprimento de ordens, mas à disposição, sem pleno direito de ir e vir, né? Para que isso seja considerado jornada de trabalho. No caso de professor, existem detalhes fundamentais nisso, no ensino, janelas, problemas em relação aos turnos de ensino, número de aulas consecutivas, número de aulas que não sejam consecutivas. Professores são uma categoria profissional diferenciada, tem uma normatividade já na CLT e que vem sendo adequada ao longo dos anos por negociações coletivas sucessivas, que mal ou bem estão lá se equilibrando ao longo do tempo. Nos últimos anos, as escolas já começam a assestar a categoria dos professores com a ideia de terceirização da atividade fim. Contratação de empresas de professores de educação física, empresas de professores de inglês, empresas de professores de matérias que não são matérias da grade central, matérias opcionais, das grades das instituições de ensino. E isso faz com que essa atividade econômica seja uma das prioritárias do ponto de vista do interesse na fragmentação da classe de professores, de convertê-los em titulares de pessoas jurídicas e fazer com que haja uma fuga da regulamentação da categoria. E mais do que isso, o projeto cria a figura da pausa na jornada. E diz que se alguém estiver, ainda que nas dependências da empresa, descansando, eu quero saber o que é isso, se ele estiver exercendo a atividade particular de descanso, é isso que está escrito. Atividade particular de descanso não computa na jornada. E eu quero entender o que é atividade particular de descanso. Tá? Leitura no troninho do banheiro é atividade particular de descanso? Práticas religiosas. Então, eu diria aos meus amigos crentes, eu lamentavelmente não tive a ventura da crença no divino. Admiro quem tem. Eu tenho, verdadeiramente, eu tenho, não é ironia. Gostaria de ter tido essa aventura, de acreditar numa criatura etérea, divina, que controlasse isso tudo. Não fui dotado do dom da crença. Mas fico imaginando aqueles meus colegas neopentecostais que a todo momento invocam a oração. Os meus colegas muçulmanos com 6 orações diárias, atividades de ablação, limpeza, isso tudo não se computa na jornada de trabalho, segundo o projeto Rogério Marinho. Essa família Marinho dá trabalho, viu? Lazer. Eu queria saber o que é lazer dentro do trabalho. Laser. Eu leio um laser. Tem mais uma aqui, senhores professores. Estudo. Estudou no trabalho, não é trabalho. Está escrito aqui. Alimentação. Cuidado com o que se come no trabalho. Já dizia vovó, onde se ganha o pão, não vai poder comer mesmo.
porque vai ser deduzido da jornada de trabalho. Higiene pessoal. Esse negócio de lavar a mão também é um perigo. Né? Não lavem as mãos, vai ser deduzido do período de trabalho. Troca de roupa, uniforme. Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então já chega com o aventalzinho de professor, bonitinho, porque se trocar a roupa vai ter um cronômetro lá, marcando o período que não será jornada. É evidente que isso nos reconduz para situações do século XIX e é tratado como uma modernidade do contrato. Vejam aqui proposta belíssima. Trabalho em tempo parcial com hora extra. Ou seja, a parcialidade do tempo foi-se embora, porque nós podemos ter um tempo parcial e suprir a parcialidade do tempo com horas extras. E aí fazemos o tempo total, com todas as vantagens patronais da parcialidade do tempo na contratação. É brilhante. A gente tem que tirar o chapéu e reconhecer que a classe patronal é muito melhor representada do que a classe trabalhadora. Eles têm gente mais provida, que chega a atentar contra a lógica. Estabelecimento de hora extra por acordo individual. E extensão da jornada a 12 horas. Redução do intervalo mínimo de 1 para meia hora, com a possibilidade, inclusive, de negociar essa meia hora e indenizá-la, ou seja, fazer com que alguém trabalhe 12 horas consecutivas sem se alimentar. Claro que para um exercício da liberdade de todos os indivíduos, porque o ser humano é normalmente fraterno, né, igual, né, e livre para estabelecer as suas vontades contratuais. Banco de horas, instituição do banco de horas e supressão, inclusive, de intervenção sindical na instituição do banco de horas. Supressão do sindicato na vida do trabalhador no momento da rescisão, homologação, dispensa de homologação e rescisão contratual, homologação anual de quitações periódicas do empregado ao seu empregador para impedir o exercício do direito de ação. Então, aqui a gente já começa a vislumbrar requintes de crueldade. Isto aqui é uma maneira de aliciar advogados. Dizer, olha, você tem um novo campo de trabalho. Qual é o campo de trabalho? É a borracha no direito dos trabalhadores, que é escrito a lápis. Ano a ano, alguém pode voluntariamente, no exercício da sua liberdade individual, comparecer diante de um juiz e dizer para o juiz, senhor juiz, eu vim dizer que o meu empregador é maravilhoso, que nada me deve, e me vinculo a essa declaração para todo ou sempre, de modo que eu nada mais poderei cobrar dele. São maldades explícitas. Em relação à mulher, por exemplo, nós temos uma lei que impede o trabalho de gestante em locais insalubres. Agora se cria uma figura que me remete aos meus antepassados, que diz que se um médico declarar que o local insalubre não é, pode-se alocar a gestante no lugar de insalubridade. Ela continua a receber o adicional de salubridade, mas o médico diz que não é insalubre. Então, há circunstâncias que nos fazem rir para não chorar. A gente tem que rir da própria tragédia e converter a energia que o riso nos dá em força de luta. Teletrabalho. Outra maldade com o professor. Nós já temos o mal do EAD. Não é? E a conversão de uma aula
em milhares de aulas. É algo que a tecnologia afeta brutalmente a profissão dos professores. Transformar o magistério em interpretação, ou a mera reprodução, leitura, é o professor William Bonner. Você capta aquela imagem e depois reproduz para retirar do professor, inclusive, a interação pessoal com o aluno, converter o aluno em telespectador e não em aluno, é uma das maldades que se permite no campo das relações de trabalho, que, segundo eles, apenas formaliza o que já existe, como se isso não se traduzisse num incentivo à supressão da relação interpessoal e substituição pelo teletrabalho. Basta um contrato individual de trabalho para assentar esse aspecto. Férias, divisão de férias. Hoje nós temos um regime de férias que faz com que elas tenham que ser efetivamente gozadas. Na França já não se fala nem direito de férias mais. Não é nem mais vacances. Eles falam de droit de desconexão. Ou seja, não basta que você permita à pessoa o gozo das férias. Você tem que assegurar a desconexão, que esses aparelhinhos aqui, essa ditadura aqui da comunicação moderna, tem que ser desligada para que a pessoa possa fruir descanso efetivo. Mas aqui, não. Aqui nós vamos poder fracionar cada vez mais as férias, também sem participação do sindicato, férias coletivas com tranquilidade, dispensa coletiva com tranquilidade. São 201 artigos, eu não quero cansar, eu já me estendi demais. Abusei do direito de ser chato e queria agradecer muito a gentileza de vocês de terem me ouvido. Muito obrigado.